Salve, salve, faça um excepcional dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui, 14ª semana do Executador. Então, bora lá para a gente se conectar mais uma vez aqui, avançar mais um pouquinho. E essa semana aqui vamos dar uma aprofundada aqui em algumas coisas. Nessa última semana que passou, a gente já foi ao aprofundamento aí dos livros, né? Espero aí que tenha conseguido aplicar, né? Pegar aí os códigos principais, aplicar aí dos livros do mês de março. Entramos ontem no mês de abril, né? Estamos aí hoje dia 2. E vamos aprofundar num assunto importantíssimo, né? Então, hoje a gente entra numa outra fase, né? Acabou o primeiro trimestre, então vamos falar um pouquinho disso aí, né? Entender aí o que aconteceu, né, cara? Olhar para trás aí, né? Fazer uma revisão mesmo, né? Antes de mais nada, fazer uma revisão de tudo que aconteceu nesse primeiro trimestre, o quanto que a gente avançou. Olha como passa rápido, cara. Olha como passa rápido o ano, cara. Passa rapidíssimo. E a gente fazendo esse movimento aqui, né, cara, na direção aí do que a gente busca. Definimos aí as nossas metas no início de ano. Eu acredito aí que se vocês realmente escreveram aí, definiram o que vocês querem para o ano, algumas coisas aí, se já não aconteceram, já estão no caminho de acontecer, cara. Quando a gente escreve, quando a gente mentaliza, quando a gente visualiza, a gente tem uma intenção e tem um objetivo claro em mente, dificilmente ele não acontece, né? Muito provavelmente ele acontece, ainda mais se a gente está nesse movimento aqui, de fazer as coisas em prol disso. E por que eu estou falando isso, cara? Porque é muito, né? Aliás, já falei isso várias vezes, né? Muito fácil as pessoas desistirem pelo caminho, porque justamente não conseguem ver os resultados, mas eles estão sendo construídos, cara. Assim como a gente acontece aqui na nossa aula, né? A gente, né, chega num final aqui, né, às vezes do entendimento, e a gente vai fazendo aqui uma construção, né, de cada coisinha que a gente vai falando, cada coisa aqui, tudo é muito intencional. Inclusive, eu estava conversando sobre isso ontem, né? Depois que eu comecei a colocar intencionalidade nas coisas que eu faço, comecei a prestar atenção naquilo que eu faço, naquilo que eu falo, o quanto que isso começou a mudar a minha mentalidade, cara. Isso começou a mudar demais a minha mentalidade, assim, né? De ficar atento. E aí, muitas vezes, o que acontece? As coisas que a gente faz, a gente fica muito no raso. E por isso que a gente não avança. Então, inclusive, fiz uma live ontem falando sobre profundidade. E, e essa semana, né, foi minha semana da profundidade, e foi, assim, muito intencional de olhar para isso. Mas olhando para trás, né, nesse movimento aqui, nessa caminhada, nessa jornada já que eu venho fazendo aqui na minha vida, eu percebi que realmente tudo que estava acontecendo foi implantando, né, profundidade. E a profundidade veio com o quê? Com a intencionalidade. Então, ser intencional. E o que significa ser intencional? É você fazer as coisas com o objetivo, né? Nada mais é do que isso que eu falei no começo, né? Ter o objetivo em mente. Qual que é o meu objetivo, né? Com tudo que eu faço. Porque quando eu não sou intencional, eu sou muito facilmente, eu sou levado pelas condições das coisas que acontecem. E, cara, é um negócio, é difícil até de explicar quando a gente já está fazendo as coisas intencionalmente, quando a gente está andando no caminho, porque começa a ficar natural. É até difícil de explicar o que não é intencionalidade, porque, né, não se tem essa percepção quando a gente está andando no raso. Quando a gente está andando no raso. Excelente dia, Raquel. Só está entrando aí na live aqui. Isso aqui não é uma live, na verdade, é aula aqui. Estou dando aula no Zoom aqui dos meus mentorados aqui do executador. Então, o que é o executador aqui? Vou explicar para quem está chegando na live aqui. Essa é uma live que ela não fica, não posto ela, só abro aqui mesmo às vezes, né, dos domingos. Mas o executador é uma turma aqui que se prontificou a fazer uma mudança de vida e, né, que decidiu cair aqui nesse meu processo que eu desenhei para que eu continuasse o meu processo de desenvolvimento pessoal, mental e espiritual meu, e aí eles caíram junto aqui para fazer comigo esse processo. E de vez em quando eu abro a live aqui para compartilhar, e hoje a gente está entrando aqui no segundo, né, num segundo ciclo aí do ano, né, no segundo trimestre do ano. A gente finalizou o primeiro agora de março,
fizemos coisa pra caramba, fizemos muitas mudanças, né, coisas, né, cabulosíssimas aí, e hoje a gente vai fazer uma revisão disso, entender o que aconteceu, entender o que acontece na nossa vida. Muita gente já relatou mudanças aqui, né, muitas mudanças, e vamos dar uma revisada nisso para que a gente ganhe força aí para o próximo, para iniciar esse novo mês, essa nova jornada, que é uma nova jornada, todo dia uma nova jornada, né? Então, isso que tem que ficar claro para começar todo dia uma nova jornada. Então, vamos, vamos que vamos aí. Se quiser compartilhar a live, fique à vontade, né? Espero que saiam coisas poderosas daqui, porque isso aqui não sou eu que falo, isso aqui eu sou sempre direcionado por algo muito maior que eu, que bota as palavras na minha boca, e eu também assisto essa aula depois aqui, porque eu sempre peço essa orientação. Então, estou falando de intencionalidade, né? Já vou pegar esse gancho aqui, estou explicando para quem entrou na live aqui, eu vou pegar esse gancho da intencionalidade que eu estou falando aqui para falar exatamente sobre isso, né? Falei que eu sou direcionado nas palavras que são faladas aqui. Eu não trago nenhum roteiro, eu não faço a preparação, eu não fico pensando no dia anterior, eu não fico nada. Eu simplesmente nos domingos, né? É lógico que eu tenho um direcionamento, né? A gente já foi me dado esse direcionamento do que fazer em cada semana, né? O que nós vamos, qual que vai ser o nosso, como é que vai funcionar o nosso processo, né? Que eu já expliquei aqui. Então a gente começou aqui, né, nessa revisão. Primeiro mês a gente entrou num mês de conscientização, que foram livros, né, que a gente leu direcionados para se conscientizar. A gente fez leitura de 4 livros aí que foram despertando a gente, tirando a gente dessa inércia, tirando a gente dessa alienação, né, e a gente começar a perceber e entender como é que a gente funciona. Fizemos as leituras da palavra aí que foram poderosíssimas, foram despertando a gente. Para quem não tinha o hábito de ler, começou a pegar esse hábito de ler a Bíblia, e isso aí também, né, por mais que talvez tenha dificuldade de começar a fazer essa leitura, é uma coisa que começa ali, quando você começa nessa caminhada uma hora, você começa a ter entendimento, é só pedir por isso, e isso também vai despertando, né, vai acordando a gente. Estou falando da intencionalidade, isso vai levando a gente a perceber o que a gente faz e ser mais intencional com as coisas também. E a intencionalidade é o que leva a gente no caminho daquilo que a gente busca, que a gente almeja, aquilo que queima no nosso coração, aquele desejo que é colocado no nosso coração e que muitas vezes a gente deixa para trás, porque a gente fica ouvindo vozes aí que não são aquelas que a gente precisa ouvir. Na verdade, a gente só precisa ouvir uma voz, que é uma voz que nos direciona. Não é a voz do nosso cérebro, não é a voz dos outros, não é a voz de fora, não é a voz da alma, é a voz do Espírito. E para ouvir essa voz do Espírito, primeiro a gente tem que calar todas as outras dentro da nossa mente, né? Por que eu falo dentro da nossa mente? Porque as coisas, elas entram pelo nosso ouvido e isso é inevitável, né? Isso é inevitável. O corpo está aí, ele está aberto, ele está no mundo, ele está sujeito e vai entrar, né? O que a gente vai absorver depende daquilo que a gente vai ser intencional de fazer, né? De deixar penetrar. E isso a gente faz com a nossa mente, com a nossa alma, mas ela precisa ser comandada por algo muito maior. E quando eu me coloco à disposição aqui, tem algo muito maior que me conduz. E por isso que eu comecei aqui, até mesmo antes de começar a gravar, né? Fala que Deus nos abençoe aqui nesse dia, nessa semana, e nos dê aqui a direção do que a gente precisa. Eu sempre faço essa meditação, essa oração antes aqui de começar sempre a nossa aula aqui. Isso é ser intencional. E isso é uma das coisas de ser intencional, né? Sou completamente intencional. Fala, você está sendo um interesseiro, então você senta aqui para pedir orientação. Pô, imagina, né? Estou sendo completamente interesseiro, estou sendo interesseiro não, estou sendo interessado em ouvir essa voz aí que pode me conduzir, que por muito tempo eu fiquei pedindo, e que eu sei que toda vez que eu caio aqui, que toda vez que eu abro uma live, que toda vez que eu faço uma aula, tem algo que me conduz, porque eu aprendi a não ficava nem preparando nada. Os conhecimentos aqui, eles são somente repertório, repertório, para eu entender como funcionam as coisas do mundo, porque se eu não for intencional com isso, se eu não entender como funcionam as coisas do mundo, eu não vou caminhar aqui, né? Assim como Jesus, quando veio aqui na Terra, ele foi Deus feito homem, né? Então ele tinha a parte homem dele, e ele se propôs a isso, foi Deus
né, caminhando aqui na Terra como homem. E ele teve um corpo, ele teve uma alma, mas ele caminhou através do Espírito, sendo completamente intencional na hora de levar a mensagem. E né, vamos revisar aqui, vocês já vão entender tudo porque eu estou falando disso aqui. Esse nosso próximo mês, agora nós vamos aprofundar numa outra esfera aqui. A gente está falando, então, a gente revisando tudo isso. A gente teve esse primeiro mês, que foi o mês aí da conscientização. Então, a gente fez leituras aí que nos tiraram da alienação para começar a despertar a gente para olhar coisas, né, diferentes do que a gente está acostumado aí no mundo, que a maioria das pessoas faz. Aprofundamos esses livros aí no mês de fevereiro, né? A gente aprofundou nisso, e aí no mês de março a gente entrou aí em entender como é que funcionam os hábitos, né? Que é uma outra intencionalidade. Como é que se formam essas coisas aí dentro da nossa mente, essas coisas que fazem a gente ficar repetindo comportamentos. Então, olha que louco, né? Primeiro desperta, pô, como é que acontece? Como é que funciona? O que tá rolando aqui dentro? Olha só os pensamentos que eu tenho, cara. Olha só, então, a gente se conscientizando depois falar como que se formam os hábitos. Então, agora eu começo a ser intencional com a formação dos meus hábitos. Eu coloco intenção naquilo que eu quero fazer para que os meus hábitos sejam os melhores possíveis, que me proporcionem o meio, né, que me proporcionem a força para que eu possa seguir cada vez avançando um degrau a mais aqui nessa escada. Porque senão, cara, eu vou continuar sendo dominado. Imagina como é o que eu falo aqui. Eu falo porque é o trajeto que eu fiz. Como eu vou me conectar com algo maior, com algo que realmente me dá uma orientação correta, uma orientação assertiva, se eu não consigo, ao menos, controlar o meu corpo. E às vezes eu não consigo controlar os meus pensamentos, por isso eu não consigo controlar o meu corpo, não consigo controlar minha boca. Então a gente tem os jejuns aqui, a gente tem todas essas coisas que a gente faz, né, dos treinos, de manter o nosso corpo, de colocar ele em ação aqui na nossa alimentação, né? Mas isso só é possível se a nossa mente estiver completamente desperta e dominada para que ela possa justamente governar sobre o corpo. E isso proporciona que a gente comece a abrir a mente, que foi o que aconteceu comigo, para ouvir uma orientação que fala para ela, né? Ela sintonizar naquela rádio ali, que fala as palavras certas, para dar a direção, para ela comandar os próprios pensamentos, as emoções e o corpo, e levar isso na direção daquilo que a gente realmente veio fazer aqui. Olha que louco, né? Olha que doido. Então, vamos lá. Então, revisando isso aí, eu estava falando da intencionalidade. Quando eu comecei a colocar a intencionalidade na minha vida, tudo começou a mudar. Cara, que boca seca. Tudo começou a mudar. E ontem eu recebi um Reels, cara, que foi muito louco, né, falando, né, quais as palavras que você não deve falar dentro de casa. Claro que eu não vou falar essas palavras aqui, né, mas foi bem interessante porque eu peguei e mostrei para minha esposa, falei, ó, vou mostrar para você aqui esse Reels aqui, ó, para você já ficar esperta aqui, ó, não vamos falar essas palavras aqui dentro de casa. Olha que legal isso aqui. E a moça falava assim, ó, não fale a palavra tal. Aí mostrava só escrita, se a palavra ela explicava. Essa palavra significa isso, isso, isso. E aí ela, né, assistindo, ela falou, nossa, você falava várias dessas palavras. Eu falei, eu pensei exatamente isso a primeira vez que eu assisti esse Reels aqui. Eu pensei exatamente isso. Eu falei para ela, eu tava esses dias, né, antes de ver isso aqui, não sei, né, do nada não, né, porque não é do nada, né, assim como essa aula aqui, com certeza veio de um lugar, de uma orientação muito maior, né, porque eu tô me abrindo para isso. Mas me veio essa lembrança, eu falo, cara, eu falava, assim, eu não estava pensando sobre, né, eu falo do nada porque eu não estava pensando sobre isso, não estava, veio assim, e aí depois esses dias, ontem recebi esse Reels, mas essa reflexão disso, cara, eu falava palavras, eu ficava, mesmo, né, de brincadeira, né, às vezes falando coisas, pô, tá aqui não sei o quê, né, falava brincando, e hoje eu tenho uma noção disso, de como a palavra tem um poder tão gigantesco, cara, né? Se eu não me engano, eu vou até procurar aqui,
Isso está em Provérbios 18. Quero até que falava nesse Reels aí. Vou até colocar aqui, ó. Eu tô com a Bíblia aqui, mas eu tenho achado tá mais fácil aqui no computador. Provérbios 18. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver. Vamos ver. Ó. Ah, eu acho que é isso aqui, ó. Eu não tenho certeza se era isso que ele falava, cara. Eu vou procurar depois, eu vou falar para vocês, ó. Vou até colocar para ler o capítulo inteiro. Mas ele fala que a palavra tem poder. Cadê? Cadê? 18, 21. 18, 21. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Era disso que eles falavam. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Eu acho que só da gente refletir nesse pequeno versículo aqui, ó, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então é o seguinte, isso aqui fala de intencionalidade nas palavras, né? Como que a palavra tem poder. Importantíssimo entender isso aqui, cara. Quando eu comecei a entender, né? Por isso que eu falo que não nada anda separado. É o CME, CME, anota aí, ó, CME, corpo, mente, espírito, ou corpo, alma e espírito, né? Como isso é poderoso, cara. Como isso é poderoso. Quando a gente entende que aquilo que a gente fala, né, primeiro tem uma vibração, né, o som, né, o som tem uma vibração, né, tudo tem uma vibração. As ondas têm uma vibração, as ondas de rádio têm uma vibração, a luz tem uma vibração, nós temos uma vibração. Então, nossa alma, nosso espírito, tudo tem uma vibração. Nosso corpo tem uma vibração. Ele é feito de energia pura. Ele tem uma vibração, ele está vibrando muito o tempo todo. E as palavras têm isso. Então, quando você emite um som, quando você emite uma palavra, aquilo ali tem uma vibração, tem uma frequência que conecta com coisas ali, que atrai coisas. E quando, né, a gente começa, cara, que poderoso esse negócio está vindo na minha cabeça. Quanta coisa. Quando você começa a ser intencional e começa a entender como as coisas funcionam, parece que você começa a ter uma visão sobrenatural do mundo, assim, ó. Porque tudo que você olha, o que as pessoas falam, o que as pessoas fazem, o que você faz, o que você pensa, começa a ficar assim, ó, escancarado, como se fosse numa tela. E aí você começa a ficar esperto com tudo, cara. E aí a reflexão que eu tava tendo esses dias atrás, antes de receber isso, era isso. Cara, eu falava várias palavras, eu falava várias coisas, e hoje eu tomo um cuidado gigantesco, assim, na hora de falar as coisas. Gigantesco, cara. Só que virou um hábito de fazer isso. Não é mais uma coisa que eu preciso ficar freando. De tanto que eu fiquei treinando isso, tanto que eu fiquei com isso na mente uma hora, intencionalmente, né, criando esse hábito, esse novo hábito, ele foi criado, né? Essa repetição de funcionar assim, começou a tirar isso. Então, dificilmente eu falo coisas, né? Eu falo palavras que vão diminuir, ou palavras que vão denegrir, ou que vão criticar, que, cara, de vez em quando escapa, eu percebo na hora ali, o quanto isso faz mal para mim de fazer isso. E eu percebi que eu mudei esse movimento. Quando eu vi esse Reels, eu falo, nossa, isso aí ficou escancaradíssimo. E a hora que eu mostrei para minha esposa, ela falou, você falava, eu falei, eu falava várias de brincadeira. Mas não tem brincadeira que saía. Não, não se brinca com uma coisa dessas. Não se brinca com uma coisa dessas, porque quando a gente fala, né, então, primeira coisa, as palavras têm um poder, porque ela tem uma vibração, ela tem uma frequência que vai, né, vai edificar a vida das pessoas ou ela vai destruir a vida das pessoas, né? A sua, inclusive, porque quando a gente fala, é o segundo ponto, quando a gente fala, o primeiro ouvido, né, o primeiro lugar onde essa palavra chega é na gente mesmo, é o ouvido mais perto da nossa boca. E isso aí entra. E quando a gente não entende como é que funciona todo esse conjunto aí de CME,
corpo, mente e espírito, a gente não entende que a hora que a gente profere alguma coisa, né, a gente libera uma palavra, um pensamento, que aquilo ali ele vai cair lá para dentro do nosso subconsciente e vai ficar funcionando ali dentro, vai ficar reverberando. E o reverberando é o quê? Então, talvez ele não vai vir à sua mente, não vai vir assim à tona do seu pensamento, ele vai ficar lá nas profundezas, rodando inconscientemente, gerando coisas ali que vão gerar emoções, que vão gerar sentimentos, que vão gerar coisas que vão te afastar daquilo, justamente de você ouvir aquela voz que você deveria ouvir, que é que vai te conduzir para o caminho que você precisa andar, da forma que você precisa andar. Olha só como esse negócio é sério. E quando a gente fala de profundidade, é justamente entender isso aí, ó. O que está nas profundezas aí do seu ser, né? Eu falo do seu ser, está nas profundezas do teu espírito, o que está nas profundezas da tua alma, o que está nas profundezas do teu corpo aí. Eu estava conversando esses dias com um parceiro meu, falando do pessoal que trabalha, né? Trabalho com obra, o pessoal que trabalha. Muitas vezes os caras, cara, chega ali de manhã comendo aqueles salgadinho, porcaria, tomando refrigerante, tal, não sei o que, às vezes o cara para almoçar, vai comer a porcaria. E os caras vivem doentes, cara. Por que será? Por que será? Olha o que você está botando para dentro do seu corpo, cara. Olha o que você está botando para dentro da máquina. É como se estivesse jogando lixo dentro do tanque do carro, cara. Como que você vai andar com um carro movido a lixo? O carro não é movido a lixo, cara. O carro você tem que botar gasolina e boa, porque você bota gasolina ruim, ele já vai andar mal, cara. Imagina você tocando lixo ali dentro. Percebe? Mesma coisa funciona com as emoções, com os sentimentos. Como que vai funcionar bem um negócio se você só toca lixo ali dentro? Cara, às vezes eu sento num lugar para almoçar, num restaurante, alguma coisa, e passando na televisão, cara, ao meio-dia ali, 1 hora, aqueles jornais só falando de desgraça, cara, alto ali, você almoçando e aquele negócio ali entrando no teu cérebro, cara, entrando no teu ouvido, e aquelas palavras ali entrando e fica repetindo aquelas imagens, cara. Eu procuro não olhar, mas às vezes o som tá ali, cara. E o meu corpo, que eu falei, ele não tem trava, ele não tem controle, não tem como, cara. Eu tô fazendo ali, eu tô ali, eu tô ouvindo aquilo. Eu nem assisto TV em casa para não me contaminar com essas coisas, mas ali a gente está sujeito, cara, em todo lugar que a gente anda. E aí, se a gente não começa a ser intencional com as coisas vão nos dominar, com certeza, cara. Com certeza. Olha o progresso que a gente fez nesses 3 primeiros meses aqui. O meu compromisso com vocês aqui, eu falei até o final do ano, cara. Até o final do ano eu vou bater forte aqui nisso. Até o final do ano nós vamos estar junto aqui. Vocês podem contar comigo, que eu vou estar aqui até o último dia. Eu me comprometi, vou estar aqui até o último dia. E toda vez que eu puder abrir isso aqui, toda vez que eu puder abrir essa live aqui para compartilhar, que mais pessoas cheguem aqui, pô, pega uma chavinha aqui e leva para o seu dia. Amém também. Amém também. Mas vocês que estão aqui nos executadores, peguem as coisas aqui que realmente façam sentido, coloquem em prática. Vocês vão ver isso aqui funcionar na vida de vocês. Vocês vão ver isso aqui funcionar na vida de vocês. Inclusive, hoje a gente vai entrar aqui numa próxima fase, né, nesse segundo trimestre do ano, numa próxima fase, onde a gente vai aprofundar os relacionamentos. Os relacionamentos. Então, a gente já começou a mexer com a gente, mexer com a nossa intencionalidade, mexer aqui com a nossa consciência, mexer com os nossos hábitos, né? Mudar aquilo que a gente faz. Então, já começou a fazer uma mudança aqui. Alguns de vocês aqui já relataram mudanças, coisas aí que vocês já conseguiram, né, ultrapassar barreiras aí. Muitos ainda têm barreiras para ultrapassar e está tudo certo. Cada um está na sua fase, cada um está no seu momento, cada um tem a sua velocidade, não se compare com o outro, né? Não se compare com o outro, mas faça aquilo que tem que ser feito e seja intencional com as coisas. Não deixe a intencionalidade de lado, isso aí talvez seja uma das coisas mais importantes a se fazer. E a intencionalidade, né, envolve tudo, né? A intencionalidade envolve tudo. Então, desde a hora que você abre o olho ali, que você começa a se conecta com a fonte, que você, né, faz a sua primeira oração, que vem o teu primeiro pensamento, que você levanta, que você vai treinar, o que você vai comer, o que você está ouvindo, o que você se propõe a ouvir, que você se abre para ouvir, o que você lê, que você coloca para dentro, né? Seja intencional em todos os momentos. É um treino intenso, cara, inclusive, né? Intencionalidade é um treino intenso, porque é um vigiar e orar assim, ó, constante, cara, constante. Porque mesmo quando aquilo vira um hábito, que eu falei, né? Quando a gente
um certo momento fala, nossa, eu já começo a fazer isso automaticamente. O frear da minha língua já começa a um frear dos meus pensamentos. Então, olha como a intencionalidade é bacana, porque no momento que você começa a entender, eu não vou ficar falando essas palavras aqui, cara, palavras pesadas, eu estou repetindo aquilo ali está entrando no meu cérebro, eu não quero ficar botando isso aqui para dentro, esse lixo aqui para dentro dessa máquina aqui, da minha máquina mental, né, das minhas emoções, dos meus pensamentos. Eu não vou ficar botando esse lixo aqui. E quando você começa a ser intencional, você começa a ser intencional no comunicar-se com as outras pessoas, e no que você vai falar também, no que você vai preferir. Então você começa a ter um controle maior também da sua língua. E aí você está vigiando o tempo todo, vigiar e orar. Que a Raquel fala assim, depois que erramos, a gente fica mal. Ainda bem que temos esse sensor. É um sensor, é o bom sensor, né? O bom senso é o bom sensor. Você tem que ter um sensor muito bom ali para detectar as coisas que estão acontecendo. Bom senso é isso, ó. Ter um bom sensor. É simples, cara. É só você detectar o que está acontecendo ali, ó. E não se culpem, não se punam. Afinal, a gente já teve aqui um Salvador aqui que veio nos livrar de tudo, né, de todo pecado aqui, de todo erro, toda falha. Então tá tudo certo, tá tudo certo. O que a gente tem que fazer é prestar atenção. Pô, errou, né? Falhou. Em todo o processo aqui, tô treinando todo dia, putz, falei hoje, falei amanhã. Cara, presta atenção para não falhar de novo. Retoma ali, continua de onde você parou. Né? Muita gente começa a fazer, ó, aqui com bobeira, cara. Isso aqui é uma bobeira, né, que a gente faz e às vezes não presta atenção. Se propõe aí fazer um plano de alimentação, um jejum e tal, e né, uma dieta. Começa a fazer ali, aí faz segunda, a quinta, aí chega na sexta-feira, mete o pé na jaca. Às vezes no sábado também. Fala, putz, agora já me avacalhei, putz, e para. Agora já era. Não. Retoma, meteu o pé na jaca hoje, mano, você continua com ele. No momento seguinte que você percebeu, você continua. Você retoma. Porque vai acontecer isso várias vezes, você vai cair várias vezes. Se toda vez que você cair, você ficar no chão, você nunca vai avançar no sentido daquilo que você precisa seguir. Nunca vai avançar. E a primeira coisa que eu falei aqui, né, uma das primeiras coisas, quando a gente começou esse processo, o que que é? Todo mundo vai cair. Ponto. Eu caio direto, cara. Eu caio direto, mas cada vez que eu caio, eu me levanto ali, e pode ter certeza que eu me levanto e vou ficando cada vez mais fortalecido. Vou ficando cada vez mais fortalecido. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Não tem jeito. E por que que acontece isso? Né? Quando a gente é intencional, quando a gente começa a perceber esses movimentos, a gente começa a entender que tem alguma coisa nos preparando para algo muito maior. Algo muito maior. Cara, você não vai ser forjado ali na sombra água fresca, mano. Você vai ser forjado ali debaixo do fogo, cara. É do fogo mesmo. É aqui, ó, acordando no domingão, 5 horas da manhã, para ouvir aqui um maluco vir falar alguma coisa para vocês aqui, ó. De trazer vocês aqui para ativar vocês a se movimentarem. Você acha que vai ser forjado dormindo até meio-dia no domingo? Porque eu preciso descansar, porque a semana inteira eu, coitado de mim, trabalhei demais. Cara, não, mano, eu quero saber, velho. Eu falei, vamos tocar pressão aqui, ó, vamos fazer o que tem que ser feito, vamos, né, vamos fazer o estudo que precisa ser feito, vamos ouvir o que precisa ser ouvido, vamos fazer o que precisa ser feito, vamos ler a palavra, vamos nos conectar com a fonte. É isso que precisa ser feito. Fábio, como assim é isso? Faça e me fala se não funciona. Fala para mim se não funciona. Pô, eu duvido que não funciona. Inclusive, alguns de vocês aqui eu falei, já me falaram aqui, pô, cara, tá funcionando demais. Falei, vai chegar no final do ano, vocês vão falar o quê? Falei, vocês vão olhar para trás e falar, nossa, cara, ainda bem que eu comecei esse processo, ainda bem que eu tô fazendo isso aqui. Vocês até me falaram, falou, porra, cara, fim do ano nada, cara, eu já tô falando isso agora, imagina no fim do ano. Eu falei, pois é, cara, só começou a fazer o que tem que ser feito, começou a ser intencional, começou a caminhar no sentido daquilo que precisa fazer e ponto, cara. Entenda como você funciona. É parar de ser alienado, né, às coisas, a ficar ouvindo e dar ouvido a tudo que chega, sem se questionar, sem pedir uma orientação, sem pedir uma ajuda. A gente não está andando sozinho nessa terra. Ninguém está andando sozinho, por mais que às vezes pareça, nós não estamos andando sozinho.
Então, nós não estamos andando sozinhos, nem quando nós estamos fisicamente sozinhos, né? E fora isso, a gente tem mais uma galera aqui, né? Mais um monte de gente, que inclusive vocês estão aqui ouvindo um que está andando junto com vocês aqui. Então, a gente está andando sozinho, cara. A gente pode contar primeiramente com Deus, a gente pode contar em segundo com as pessoas. Tem pessoas aqui que estão dispostas aqui a fazer isso. E estão dispostas simplesmente porque entenderam esse movimento. Então, o que eu tô falando para vocês aqui é um movimento que eu estou compreendendo, ainda estou em processo de compreender, mas que para mim já fez todo sentido. E isso vai fazer todo sentido com que a gente vai entrar nesse próximo ciclo, que é de conectar com as pessoas. Então, nós vamos entrar numa próxima fase agora, que é de comunicação, né? Desenvolver justamente essa comunicação, desenvolver essa conexão com as pessoas, né? Ser intencional, né? Botar nossa intencionalidade agora nesse sentido. Então, saindo da conscientização, como é que você funciona, o que está acontecendo aí dentro, como é que funciona o mundo aí, como é que funcionam as coisas, como é que você cria hábitos, e agora, entendendo como é que você funciona, o que vai acontecer? Isso vai facilitar a sua comunicação com as pessoas, porque as pessoas também funcionam igual a você. As pessoas também funcionam igual a você. Por que será que você se conectou a isso aqui? Por que tem pessoas que estão ouvindo aqui ouvir essas coisas aqui e estão se mantendo até agora? Alguma coisa conectou. Todos vão chegar até o final? Cara, eu não tenho essa ilusão. Eu sei que não. Eu já sabia disso. Eu já sabia disso. Muitos ficam pelo caminho, tá certo? Fase de cada um. Mas saibam disso, né? Eu falei, eu vou estar aqui disponível até o último dia do ano. E, inclusive, para quem de repente fala, cara, quero retomar, fique à vontade, como eu falei, assim como a dieta, que a gente às vezes perde a mão ali, tá fazendo a dieta, naquele dia eu saí, fui na festinha ali, regacei, cara, comi tudo errado, volta no momento seguinte, retoma no momento seguinte, se ligou, para de chorar, ó, bate a poeira assim, ó, levanta e segue andando, não se avacalha ali, não fique pelo chão, não fique pelo caminho. Então a gente vai entrar no momento de colocar nossa intencionalidade em função de conectar com as pessoas. E o conectar com as pessoas começa num ponto de a gente entrar justamente naquilo que eu estava falando bem no comecinho, que é o que? Se aprofundar. O que é o se aprofundar com as pessoas? É se interessar verdadeiramente pelo outro. Se interessar verdadeiramente pelo outro. Ser interessante antes de ser interesseiro. Como assim? É um lance da gente, muitas vezes, estar ali, né? Andando, você passa por uma pessoa, contra o vizinho no elevador, enquanto alguém na rua. Ah, bom dia, tudo bem? Aí eu, tá, tudo bem, e você? E nem o que respondeu, nem o que perguntou. Tava fazendo aquilo por uma mera formalidade. Não tem profundidade naquilo. Agora, quando você pergunta de verdade para a pessoa, e aí, tudo bem? Como é que você está? E a pessoa responde, e você quer realmente saber se a pessoa está bem, primeiro, que a pessoa sente aquilo. A pessoa percebe, ela sente. Segundo, que quando você começa a se interessar pelo outro, é muito louco, porque você começa a sair da sua própria cabeça. Por que que a gente passa mal na vida? Por que que a gente sente coisas ruins? Por que que a gente fica, às vezes, ansioso, fica depressivo? Porque a gente está simplesmente só ali rodando dentro de uma jaula, de uma gaiola, que é a nossa própria mente. Circulando aqueles nossos próprios pensamentos, pensando sobre nós mesmos. Pensando sobre nós mesmos. Ai, meu Deus. Ai, coitado de mim. Ai, mas isso aconteceu comigo. E quando você se interessa pelo outro, e não quer dizer que você vai abrir mão das suas coisas. Ah, eu vou fazer tudo pelo outro, não vou fazer nada por mim. Não. Mas quando você se interessa verdadeiramente pelo outro, você começa a ter uma outra visão. E tem o entendimento de que conectar ao outro é o que vai ajudar, inclusive, você nessa caminhada. Eu falei, né, porque ninguém está sozinho, de avançar, degrau a degrau. Saiba que os resultados que você tem na vida, né, que todo mundo tem na vida, estão 85% ligados às conexões que você faz. Olha aí um bom motivo para você se interessar verdadeiramente pelas pessoas e ser intencional nisso. Agora que eu falei, ser intencional com as pessoas não é ser interesseiro. Não é ser interesseiro. Não é fazer isso por interesse.
Até porque se você fizer isso por interesse, você não vai conectar ninguém. É ser interessante. É ser interessante. É igual você ir vender, né? Imagina alguém vindo vender alguma coisa para você aqui, uma empresa, um vendedor. Fala, não, porque a nossa empresa, ela é uma empresa já líder de mercado, ela está há muitos anos, faz isso, ela faz aquilo, ela é melhor no ramo, não sei o quê, tal, mas e aí? Né? E o que você pode contribuir para mim? Essa é a pergunta. Afinal, uma empresa, o que é? Uma empresa é um lugar, né, foi alguém, né, que definiu, eu vou abrir um negócio para resolver um problema de alguém. Uma empresa é um lugar que resolve problemas, problema específico. Então, um restaurante é um lugar que resolve problema específico de alimentar as pessoas. Né? Um cara que é médico é um cara que se propõe numa função específica de curar as pessoas fisicamente. Né? Cada um está ali para resolver um problema. Ele está ali para resolver um problema do outro. Né? Ele tem uma habilidade e está ali para resolver um problema do outro. Quando ele fica ali falando dele, ele não está falando o que ele pode contribuir para você. E cada um pode ver, né? Está sempre muito interessado naquilo que serve para ele. Qual que é o maior, o que é o maior quantidade de pensamentos que a gente tem? Sobre o quê? Sobre nós mesmos. Já parou para perceber isso aí? Ó? Bota um foco nisso aí. Bota um foco nisso aí. Qual que é o que você fica mais pensando durante o seu dia, se não é em você mesmo? No que você vai fazer, em como você vai fazer, como aquilo vai ser bom para você. Né? O maior interesse que as pessoas têm é nelas mesmas. É nelas mesmas. Olha só. Se o maior interesse que as pessoas têm é nelas mesmas, qual a melhor maneira de você se conectar com uma pessoa a não ser se interessar por ela mesma? Você se interessar por ela. E agora eu estou fazendo o que aqui? Ó? Estou falando espontâneos para vocês, num interesse de auxiliar vocês, e vocês se conectam comigo nessa hora aqui. Ó. Inclusive, nessa hora que eu estou fazendo isso, cara, eu não estou na minha cabeça. E se eu estivesse na minha cabeça pensando, né, como Fábio, cara, nem essas palavras sairiam da minha boca, percebe? Não sairiam da minha boca, cara. Eu estaria contando da minha vida aqui para vocês. E quando eu conto das coisas da minha vida para vocês aqui, é só para exemplificar, né? Afinal, essa aqui é uma mentoria, o que que eu fiz e que talvez ajude vocês. Mas o meu interesse é contribuir com vocês, não é ficar contando histórias da minha vida, simplesmente para falar. Até porque quando a gente fala, né, de empatia, né, quando a gente fala de empatia, muitas vezes fala assim, né, faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse para você mesmo. Não, não é assim que funciona a empatia. Trate o outro como você gostaria de ser tratado, né? Não. Trate o outro como ele gostaria de ser tratado. Essa é a intencionalidade. Ele não é você. Ele não é você. Então, se você quer conectar na outra pessoa, trate o outro como ele gostaria de ser tratado. Percebe? E eu falei, não é um lance de você, então eu vou agradar ao outro, vou fazer o que o outro quer para que ele me dê aquilo que eu quero em troca. Né? Não. É você se interessar verdadeiramente pelas pessoas. Fazer um trabalho, fazer um negócio. Quando você abre uma empresa, mas quando você é contratado numa empresa, você também é como se fosse uma pequena empresa que está sendo contratada para resolver o problema daquela empresa. Entende? Eu sou um colaborador dentro de uma empresa. Então, você é uma pessoa que está oferecendo a sua mão de obra ali para resolver um problema da empresa. Qual é o problema da empresa? Pô, precisa de alguém nessa função aqui para executar isso aqui, para que a gente resolva o problema de outras pessoas. Pô, então, está sendo um resolvedor de problema ali. Não é a empresa que está ali para resolver o seu problema, é você que está para resolver o dela. Assim como a empresa está para resolver o problema das pessoas. Então, se você quer realmente conectar, se você quer realmente conectar com as pessoas, antes de mais nada, seja interessante. Seja interessante. E o que é ser interessante para as pessoas? É você se interessar por elas. Se interessar por elas, verdadeiramente. Verdadeiramente. Percebe? E aí, para isso, o que a gente tem que fazer? A gente volta lá no começo, ser intencional. Porque se você não é intencional, se você não entende isso, né? Não minimamente não olha para isso,
que vai acontecer? Quando você chegar na frente de uma pessoa, você vai ficar falando de quê? Qual o maior assunto que você gosta de fazer, de falar? É de si mesmo. Gosta de falar de si mesmo, vai ficar falando de si mesmo. E isso não interessa para o outro. Não interessa. E se você quer causar uma mudança na sua vida, e aí eu vou falar, né, da sua vida. Se você quer causar uma mudança verdadeira na sua vida, o que tem que acontecer? Como é que você vai causar essa mudança verdadeira? Essa mudança vai ser causada por você justamente ajudar as outras pessoas a resolver os problemas delas. Olha isso. Como é que a gente faz para melhorar esse mundo? Como é que a gente faz para melhorar a nossa vida? Como é que a gente faz para construir uma vida próspera, abundante financeiramente? Como é que a gente faz para construir uma vida próspera e abundante espiritualmente, mentalmente? É conectando e ajudando as outras pessoas a construírem vidas prósperas e abundantes em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida. Ah, mas de onde você tirou isso, Fábio? Estou tirando daquele que veio aqui e foi o maior exemplo disso. O que ele não fez, o que ele fez a não ser isso, a não ser isso. Conectou com as pessoas, ele veio aqui com um grande resolvedor de problemas das pessoas, curando pessoas, mostrando o caminho, sendo um puta de um líder para as pessoas. Fazendo o quê? Colocando todas as pessoas, falando, opa, peraí, você está desviado aqui, peraí, opa, vem cá, opa, vou te colocar aqui no caminho, ou deixa eu te ajustar aqui, ó, vai lá, entra no caminho aqui, ó. Vai lá, aqui, ó. Isso aí, excelente dia. Entra aqui no caminho. Vem, coloca a pessoa e ajusta ela ali. Percebe? Cara, vocês não têm noção do quanto é gratificante, poderoso. Talvez tenham, né? Não sei, né? Não sei. Mas o quanto é gratificante, poderoso você receber feedback das pessoas tendo resultados, né? Com coisas que você pode compartilhar ali, pode contribuir às vezes na vida daquela pessoa. Quanto isso é edificante na nossa vida. E isso gera várias coisas. Cara, isso é poderosíssimo. Isso é poderosíssimo. Se você faz isso dentro de um trabalho, dentro de uma empresa, cara, isso te gera, além da satisfação, isso te gera resultado financeiro. Olha que louco. Isso te gera resultado financeiro. Se você faz isso numa relação que talvez não tenha o financeiro ligado, isso te gera satisfação, isso te gera confiança, te gera autoconfiança. Fala, poxa, consegui ajudar uma pessoa. Isso te gera uma grandeza, isso te gera... me fugiu a palavra. Mas isso te preenche. Né? Isso te preenche. E às vezes aquele buraco que você fica buscando, às vezes tá tentando tapar com comida, tentando tapar com dinheiro, né? Ele só vai ser tapado quando você fizer aquilo que a gente tem que fazer aqui, ó, que é ajudar as outras pessoas a entrarem nesse flow aqui também. Cara, é muito louco. Essa semana eu dei uma aula no meio da semana falando sobre julgamento. Na verdade, foi a segunda semana falando só disso, só de julgamento. E uma coisa que eu me propus, foi uma tarefa que eu dei para a galera assim, ó, vamos fazer uma tarefa de não julgar as coisas, não julgar as pessoas, não julgar nada. Por quê? Porque eu não sei realmente o que acontece com a pessoa. Eu não sei, cara. Eu não sei. E quando eu julgo, né, eu estou falando que eu sei, mas eu não tenho todas as premissas para julgar nada. Para julgar nada. Né, para fazer nenhum julgamento. Para eu julgar corretamente, eu teria que ter todas, exatamente todas as premissas. Então, quando eu falo que é certo, que é errado, quando é feio, que é bonito, é simplesmente só um conceito meu com base naquilo que eu estou olhando, que eu estou vendo, que eu estou enxergando. Mas não quer dizer que é verdade. Então, vamos pegar a nossa intencionalidade, vamos começar a ser mais intencionais com as coisas, né? E vamos começar a colocar isso aqui no nosso dia a dia para fazer esse movimento de conectar as pessoas e caindo agora né, entrando agora para o finalzinho aqui do nosso encontro de hoje. Vou falar para vocês aí qual vai ser essa jornada aqui da nossa semana, né? Então, colocando aí, seguindo todo o protocolo que a gente já definiu aqui, que vai ser até o fim do ano, e para quem quiser estender, fique à vontade. Vocês vão ver que a hora que mudar o hábito, dificilmente vocês vão querer voltar atrás, dificilmente vocês vão querer diminuir o ritmo,
porque isso aqui, a mudança que isso aqui gera é poderosíssima, poderosíssima. Na verdade, vocês vão querer aumentar esse ritmo, né, de tudo que a gente faz, do levantar cedo, do banho, do treino, mas vamos para as nossas conexões dessa semana. Então, essa semana aqui, o livro que a gente vai ler vai ser Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Esse livro é massa demais, cara. Eu tô refazendo a leitura dele, eu já li ele uma outra oportunidade, agora numa releitura, cara, é um outro entendimento, é muito louco. Livro bem profundo que ajuda demais a entender isso, né? A gente ser interessante antes de ser interesseiro. Então, como fazer amigos e influenciar pessoas. Vamos fazer aqui o jejum dessa semana é de palavras, dessas palavras, né, que nos amaldiçoam, né, palavras que nos que denigrem as pessoas, palavras que não são boas de ser faladas, né? Vamos colocar uma intencionalidade nisso, até porque aí nós vamos começar a mudar as palavras que a gente fala com as pessoas, as palavras que a gente usa no trato com as pessoas, as palavras que a gente usa muitas vezes para julgar as pessoas. Vamos tirar isso. Então, nosso jejum é dessas palavras aí, né, destrutivas, não diria nem destrutivas, elas são destrutivas também. São palavras que denigrem mesmo, né? Palavras que amaldiçoam, cara. Não são só destrutivas, elas amaldiçoam, elas trazem o mal. Então, vamos tirar essas palavras negativas, essas coisas não são que não são bonitas de serem ditas aí do nosso dia a dia. E estou esquecendo alguma coisa aí, se eu estiver esquecendo alguma coisa aí, falei do livro, a Bíblia, né? Leitura da Bíblia. E vamos fazer uma leitura aqui, né? Tá, me ocorreu aqui, me veio na mente da gente ler Gênesis. Vamos ler o livro de Gênesis. Eu ainda estou lendo o livro de Marcos. Pô, tá sendo top, cara. Que esse livro é massa demais, mas eu acho que vale a gente ler o livro de Gênesis. Acho que, inclusive, tem tudo a ver com isso que a gente falou aqui. Fechou? Então é isso aí. Vamos fazer o nosso boot para a gente ir para o nosso dia. Aproveitar aí o nosso domingo, começar a colocar as coisas em prática, praticar tudo isso, ser intencionais, entrando aqui no segundo trimestre do ano, para a gente, né, começar agora a conectar com as pessoas e fazer a diferença na nossa vida e na vida dos outros. Fazer a diferença na vida dos outros, né, ser interessante para os outros. Pode ter certeza que os nossos interesses também de crescimento vão ser atendidos. Não precisa ser interesseiro com os outros, seja interessante. O resultado vem disso. Beleza? Então, bora lá. Vamos fazer nosso boot aqui. Vou fechar a live aqui do Insta. Não tem ninguém ao vivo agora, então eu vou aqui no nosso boots. Então, vamos lá. Fecha os olhos, respira fundo e vamos aí nessa jornada, essa viagem. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Te rendo graças, meu Deus, porque o Senhor é bom, sempre nos ouve. Obrigado, meu Deus, meu Pai, por essa graça, esse seu amor, essa sua misericórdia que se renova nessa manhã. Obrigado por essa aula, obrigado por esses ensinamentos, obrigado por esse despertar para a nossa semana, para o nosso dia, para a nossa vida, para que a intencionalidade nos conduza de forma sábia, de forma pacífica, de forma amorosa nesse mundo. Amorosidade com os outros e conosco, com nós mesmos, para que a gente não se puna, para que a gente não se julgue, para que a gente não julgue os outros. A gente pede aqui, meu Deus, sabedoria no lidar com as pessoas, no lidar com as palavras, vigilância para perceber tudo aquilo que acontece dentro de nós e força para que a gente tenha o poder, né, tenha o controle sobre isso. Respira fundo.
E agora se imagina num palco, falando para centenas, e sabe, milhares de pessoas. Você olhando e falando para milhares de pessoas, poderosamente, daquilo que sai do seu coração, daquilo que você é orientado. E cada palavra que você fala, cada palavra que você libera, conecta no coração de uma daquelas pessoas. São milhares de pessoas, milhares, milhares. Elas estão ali só para te ouvir. Se elas estão ali só para te ouvir, o que você pode falar que agregue na vida delas? Imagina essa responsabilidade. As pessoas estarem ali para ouvir o que você tem para dizer. O que você vai dizer para elas? O que você vai compartilhar com elas? Será que você vai ter coisas boas, coisas positivas, coisas poderosas para compartilhar na vida daquelas pessoas? Ou você não vai ter nada porque você não fez nada? Em qual situação você quer se colocar? Em qual situação você quer estar ali de frente com aquelas pessoas? Se alguém chegar hoje e falar assim, ó, preciso que você fale com essas milhares de pessoas, preciso que você dê um encaminhamento dela. Por favor, eu preciso. Essas pessoas estão dependendo disso, que elas vieram aqui hoje para isso. O que é que você vai falar para elas? Quais palavras você tem para falar? O que você tem para ensinar para elas? Imagina que você foi sendo moldado nesse fogo desse processo e agora você está tão purificado, tão brilhante, tão forjado nesse fogo quanto uma pedra de ouro brilhando, uma barra de ouro, aquela barra que foi forjada ali pelo ourives, aquela joia. Quanto de coisa você tem para ensinar para as pessoas, para compartilhar, para mostrar, para dar de exemplo. Se imagina agora nessa situação e você abrindo a boca e falando poderosamente para essas pessoas. Cada palavra que você fala se conecta com essas pessoas e cada uma pega uma chavinha daquelas. É uma chave que basta só colocar na porta e rodar, que a porta se abre. A porta se abre. Quando você estiver fazendo isso, quantas portas você já não vai ter conseguido abrir com essas chaves que você já pegou? Mas elas só vão funcionar se você, além de ser intencional, se você entrar em ação. Então, começa hoje, entrando em ação, se conectando com uma pessoa, mas com duas, com três, com cinco, com 10, com 20, com 50. E vai conectando cada vez mais pessoas, mas seja sempre intencional, seja sempre interessado pelo outro, mostre seu interesse. Perceba você falando poderosamente para essas pessoas vão se conectando. Elas vão sendo tocadas e alguma palavra daquela que você fala, ou todas as palavras que você fala, tocam profundamente o coração daquelas pessoas e as transformam. Olha a satisfação que você sente com isso. Que delícia, né? Que maravilha. É para isso que a gente foi chamado aqui nessa terra. É só para isso. Então, ficando com essa vibe de hoje, de conexão com as pessoas, quero que você sinta essa energia, vai abrir aos poucos seus olhos, esfregue as suas mãos, fala assim, ó, já é. Já é. Já é. Fechou, gente? É isso aí. Façam um excepcional dia, um excepcional domingo. Comecem bem a semana de vocês. Coloque intencionalidade. Conecte-se com as pessoas. Se interesse verdadeiramente por elas. Vocês vão ver a diferença que isso vai fazer na vida das pessoas e na de vocês. Então, bora lá. Tamo junto. Obrigado pela presença de vocês aqui. Contem comigo. E é nóis. Beleza? Beijos no coração. Vamos que vamos. Valeu. Valeu, gente. Beijos. Tchau, tchau.